Olá, bom dia a todos. Estamos aqui na sede da ASP, na Rua Álvares Penteado, em São Paulo, para a abertura oficial do Mês da Mulher ASP, com diversos eventos que teremos aí ao longo do mês sobre essa questão tão necessária, cujo debate é tão necessário e que já temos feito há tantos anos, um evento já tradicional aqui da nossa casa. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a presença e a participação da doutora Patrícia Vanzolini, presidente da OAB, Seção de São Paulo, que nos acompanha por videoconferência, abriu um espaço na sua agenda, está hoje no meio de uma reunião de diretoria da OAB de São Paulo e abriu esse espaço para nos acompanhar aqui. Muito obrigado à doutora Patrícia, primeira presidente mulher da Seccional São Paulo da OAB. Gostaria também de agradecer à doutora Rita Cortes, presidente do IAB, que nos falará também do Rio de Janeiro, agradecendo igualmente a sua disponibilidade, por conta de outros compromissos, não pôde vir a São Paulo, mas abriu igualmente um espaço em sua agenda para estar aqui conosco nesta manhã. E agradecer ao doutor Renato Silveira, aqui ao meu lado, presidente do IASP, Instituto de Advogados de São Paulo, que nos honra com a sua presença. Eu devo dizer que estamos ambos aqui sem máscara, porque acabamos de testar negativo para o Covid, de modo que estamos absolutamente tranquilos, não é? Eu gostaria de ressaltar que a presença das duas presidentes da OAB São Paulo, do IAB, e do presidente aqui do IASP, além de muito nos honrar a nossa casa, bem demonstram a preocupação que as entidades denotam em relação ao tema da mulher, especialmente, e mais ainda, a união entre as entidades, entre a ASP, IASP, OAB, IAB e diversas outras entidades também representativas da advocacia, para trabalharmos cada vez mais em conjunto na defesa da advocacia, na defesa, na facilitação do exercício da advocacia, não só no estado de São Paulo, como também em todo o Brasil. Mas, especialmente neste mês, debateremos com muito maior atenção os problemas todos atinentes, enfim, à mulher especialmente. Não só neste mês, obviamente, como em todo o decorrer do ano. Eu gostaria também de agradecer a presença aqui dos nossos ex-presidentes, de alguns de nossos conselheiros também, e, se me permitem, homenagear a todos na figura aqui, em nome de nossa presidente, sempre presidente, Viviane Girardi, a quem muito me honra ter sucedido. E, Viviane, você que deveria estar aqui sentada, não é? Enfim, e muito me honra estar sentado no seu lugar, né? Estamos hoje aqui numa paridade, 2 homens e 2 mulheres, mas, enfim, muito me honra ter sucedido a primeira mulher presidente da ASP. Né? Isso no IAB, não é, Rita? Isso já não é novidade, Rita não foi a primeira mulher. No Instituto também já tivemos mulheres presidentes, o que mostra, enfim, que todas as entidades caminham para essa modernidade. Muito mais devemos fazer, sem dúvida alguma, mas, enfim, creio eu que as entidades aqui representadas bem demonstram quanto estão atentas para essa questão específica de paridade e igualdade de gêneros, mas também, enfim, de raças, de minorias e de minorizados como um todo, não é? Mas, enfim, sem mais delongas, eu gostaria de passar, então, agradecendo vez mais, a palavra para a doutora Patrícia Vanzolini. Patrícia, muito obrigado. Bom dia a todas e todos, bom dia Mário, bom dia Renato, Rita, a toda a audiência, a todos os espectadores, ouvintes. Vocês me ouvem bem? É sempre aquele dilema, né, quando a gente faz esses eventos, o medo de estar falando sozinho, mas tudo certo, Mário? Tá ótimo aqui, Patrícia, perfeito. Então tá bom. Bem, é uma grande alegria, esse é o primeiro evento que eu participo, né, institucionalmente, aqui como presidente da OAB nesse mês de março. Para mim é uma honra, uma alegria. Eu falava aqui com a Rita, né, que tenho notado que tem havido um crescimento do interesse dessa pauta feminina e dessas comemorações do mês de março, embora, né, eu acho que isso já não é nada de excepcional o que eu vou falar, mas que elas não deveriam ficar restritas a março, né? Quer dizer, a gente deveria falar dessas pautas o ano inteiro e fala dessas pautas o ano inteiro, elas são necessárias
o ano inteiro, mas é uma grande alegria participar e contribuir para que seja dada visibilidade a esse tema do patriarcado, da condição feminina que ainda tem que ser comemorada quando nós chegamos a posições de liderança, né? E, de fato, tem que ser comemorada, porque não é algo prosaico, não é algo corriqueiro, mas o que nós gostaríamos é que um dia nós não tivéssemos mais que comemorar, né? Que isso fosse algo inteiramente natural. Eu queria aqui falar muito brevemente nessa minha introdução, nessa minha pequena participação, que eu acho que nós temos que dar valor a esses momentos e a esses espaços. Vocês vão ter daqui a pouquinho uma palestra com a querida e grande Gabriela Prioli, né, uma liderança feminina, uma pensadora feminina, uma jurista e uma política, enfim, por quem eu tenho a maior admiração. E eu acho que é importante, não apenas para que nós reafirmemos os nossos compromissos com a igualdade, com a paridade, mas para que nós avancemos. E como é que eu acho que nós temos que avançar? Eu acho que nós temos que avançar em duas frentes. Primeiro, é a frente do conhecimento. Nós temos que nos letrar, e nós não podemos subestimar o que foi mais de 1000 anos de patriarcado, construindo camadas sobre camadas da degradação da imagem feminina, né? A gente não pode, em suma, ter a ingenuidade de achar que nós não somos machistas. Somos todos machistas, estamos embebidos dessa cultura patriarcal, e quando eu falo de patriarcado, eu estou aqui me referindo especificamente a uma ideologia que pressupõe que os homens têm mais direitos, mais capacidades, mais dons, enfim, mais possibilidades que as mulheres. Foram mais de 1000 anos, né, vivendo, embebidos nessa cultura. É uma ingenuidade a gente achar que em 100 anos a gente vai ter se depurado de tudo isso. Então, é preciso, primeiro, entender profundamente isso, né? Entender profundamente como é que isso foi construído. E aqui, então, eu faço mais uma vez uma palavra para a Gabriela, porque eu acho que um dos atributos da Gabriela, além de ser uma comunicadora excepcional, carismática, clara, é o quanto ela é robusta no estudo dela sobre feminismo, o quanto ela é informada, o quanto ela realmente tem conteúdo, e é preciso que todos nós tenhamos, que todos nós aprendamos, né? Eu, pessoalmente, vivo me policiando. Me lembro que, há algum tempo atrás, eu estava dando uma aula no Mackenzie e falei, então, em opção sexual, em preconceito em relação à opção sexual. E me lembro que fui repreendida com muita doçura, com muito carinho, por um aluno que, sem me expor, sem me ofender, mas ao final da aula falou: professora, está errado, não é opção sexual, né? É orientação sexual. E eu, então, aprendi com aquele aluno e aprendo todos os dias. Eu estou dando apenas um exemplo, mas para mostrar o quanto é preciso que nós mergulhemos, de fato, teoricamente, academicamente mesmo, nessa cultura patriarcal, porque, como eu disse, são camadas sobre camadas. Se a gente pensar desde a cultura greco-romana, com pater familias, até uma determinada interpretação da cultura cristã, nós sabemos que um dado curioso é que, por exemplo, o pecado original, né, tal como ele está na Bíblia, nem sempre ele foi visto como um pecado sexual, né? Ele passou a ser visto como um pecado sexual no século IV, com Santo Agostinho. Antes disso, a tentação do fruto da árvore, né, proibida era a curiosidade, era o conhecimento. Era assim que a mulher tentava o homem, não era pelo sexo, pela manipulação, enfim, por esse uso espúrio, né, da sua vivência e da sua experiência sexual. Então, se a gente pensar em cultura cristã, caça às bruxas, né, quando as mulheres começam a assumir conhecimentos, inclusive de medicina na Idade Média, porque os homens morriam ali nas cruzadas, então elas são caçadas e queimadas, literalmente. A psicanálise, que tanto contribuiu para o esclarecimento de tantos pontos, mas que fez um bocado de mal à imagem feminina, né? Construindo aquela imagem da histérica. Então, aquilo deixava de ser algo dado por Deus, né? Essa diminuição da mulher, essa mulher pérfida, essa mulher ardilosa, deixava de ser algo divino, mas passava a ser algo orgânico. Nós somos assim, desequilibradas, malucas, descontroladas, porque nós temos útero e temos até uma doença que leva o nome do nosso órgão definidor, que é a histeria. Então, quer dizer, foram muitas camadas e é preciso nos desconstruirmos. Recentemente também estava com uma pessoa muito querida andando de carro, quando ela, tomando ali uma fechada,
soltou aquele indefectível "Ah, Dona Maria". Eu sei que é uma pessoa que, se eu tiver que escrevê-la, é zero machista, mas aquilo saiu tão natural, e nós, então, tivemos que ter uma DR, sem briga, né? Mas, puxa vida, você percebeu o que você falou? Né? Não pode, é a expressão de um preconceito ali muito encruado, muito arraizado. Então, eu acho que é muito importante que nós, de fato, estudemos, leiamos, façamos cursos, façamos seminários. Não são favas contadas. Nós somos machistas todos os dias. Então, primeiro, eu acho que é informação. E depois é ação, né? Eu acho que quando a gente se depara com preconceito, com misoginia, com machismo, nós temos que agir. Ora, agir de forma doce, como esse aluno agiu comigo, me corrigindo e me ensinando, e eu devo muito a ele. Ora, de forma mais firme, porque nós sabemos que quem tem privilégios, né, e eu sou uma das que tem privilégios, pela minha branquitude, muitas vezes não reconhece seus privilégios e, quando os reconhece, não faz muita questão de largar de mão. Né? É desconfortável largar os nossos privilégios. Então, há vezes em que é preciso ir para o embate mesmo. Né? É preciso ter uma atitude mais firme. Então, eu acho que informação e ação são muito necessários, e muito necessários ainda hoje, ainda no dia 7 de março de 2022. E aí, para encerrar, então, os meus minutinhos aqui de fala, eu convido a todos e todas que nos escutam agora a se unirem a nós numa ação que a OAB está capitaneando hoje. A OAB, hoje, às 16 horas da tarde, vai até a Lesp entregar ao presidente da Lesp uma representação pela apuração e punição das falas misóginas, absurdas, desumanas, né? Não há nem qualificativos suficientes para dizer o que são as falas do deputado Arthur Duval. A OAB já redigiu, fará uma representação. Essa representação ela será assinada pela OAB e por todas as deputadas, as 18, só tem 18 na Lesp, todas as deputadas toparam assinar e quiseram assinar, de todos os partidos, de todos os espectros, todas as ideologias, até porque nós queríamos mostrar que isso é uma ação apartidária, é civilizatória, não tem a ver com política partidária. E nós vamos, então, fazer uma concentração, uma marcha de mulheres e homens são hiper convidados, uma marcha reunida às 16 horas no Monumento às Bandeiras, por nós paulistanos, conhecido como Empurra-Empurra, né? Aquele empurra-empurra que fica ali na frente do Parque do Ibirapuera. Nós vamos estar lá às 16 horas, vamos se unir e vamos então caminhar, é um espaço curtinho, né? Mas vamos marchar simbolicamente até a Lesp para entregar esse documento, exigindo medidas imediatas. É isso que eu chamo de ação, né? A gente, seja com ternura, seja com firmeza, a gente não pode deixar passar. Quando a gente fala que ele não passarão, esse não passarão é um não passarão cotidiano, né? É um não passarão o meu próprio machismo, o meu próprio preconceito, o do meu marido, do meu filho, da minha amiga. Insisto, nem sempre é preciso brigar. Às vezes só é preciso esclarecer, conversar, corrigir, mas é preciso estar vigilante, porque é isso, são camadas e camadas aí, né, arqueologicamente nos constituem enquanto sujeitos machistas, né, homens e mulheres. E é preciso ter muita coragem e muita energia para essa desconstrução. E muitos parceiros também. E por isso que eu agradeço a parceria da ASP, a parceria do IASP, a parceria do IAB, a parceria de todas as instituições e todas as pessoas, porque é uma luta que ainda não está ganha. Será ganha, mas ainda não está ganha, e todas as forças, então, são úteis, necessárias e bem-vindas nessa batalha. É isso, Mário, é isso que eu tinha a dizer para o nosso público. Fico super feliz, fico doída de não ver a palestra da Gabriela, porque eu sou super fã dela, ela sabe disso, acompanho ela nas redes, cito ela o tempo todo, mas eu tenho certeza que vai ser, assim, iluminada como sempre é. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Patrícia, pelas belas palavras, bastante esclarecedoras, e eu queria dizer, antes de mais nada, que conte conosco aqui da ASP, tanto para a informação quanto para a ação. Eu acho que você tem total razão. Eu conversava há pouco com a presidente Viviane também, que é uma questão realmente de avanço civilizatório, não é? E de fato é algo que está arraigado, o machismo está arraigado em toda a sociedade, mas é só com conversa, com debates,
com troca de ideias, com demonstrações, como você disse, muitas vezes de uma forma mais gentil, né, que nós poderemos realmente esclarecer a todos, né, ter este avanço civilizatório, ter esse avanço cultural, né, em todos, homens, mulheres, enfim, e quaisquer outras orientações sexuais, como você bem colocou. Não é? O que é importante, sem dúvida alguma, é que há certas situações, há certos eventos que, de fato, não mais são admissíveis. Não é? Até quando decorrentes, especialmente quando decorrentes de pessoas públicas ou de lideranças, porque são quem realmente acabam dando exemplo para toda a nossa sociedade, né? Para toda a nossa população. Então, esses maus exemplos precisam ser, sim, coibidos de uma forma firme e eficaz. Mas, enfim, mais uma vez, muitíssimo obrigado e passo então agora a palavra à nossa querida Rita Cortez, presidente do IAB. Rita, a palavra está com você. Bom, o microfone está aberto, eu tenho mania de não perceber que o microfone está fechado. Bom, meu bom dia a todos e todas. E eu quero primeiro cumprimentar a iniciativa da Seccional de São Paulo, né, e manifestar, não deixar de manifestar, o repúdio do Instituto dos Advogados Brasileiros à fala do deputado Arthur Duval. Eu acho que esse registro é importante, né, porque, como disse meu amigo Mário, eu já agradeço, Mário, o convite. Eu estou chamando de Mário, você me conhece. Né? Então, por favor. Então, eu agradeço muito o convite, Mário. Olha, uma alegria voltar a participar de um evento da ASP, que é uma associação parceira do Instituto de Advogados Brasileiros. Nós temos um termo de cooperação técnica que tem dado muito certo, né? E eu me orgulho muito de ter tido a possibilidade de firmar esse compromisso com a ASP. É uma honra participar da abertura do Mês da Mulher, né, organizado por essa associação, que é uma associação hoje na base nacional, reconhecida nacionalmente, e parabenizo principalmente pela qualidade. Eu olhei o programa, né, e verifiquei que o programa é da maior qualidade, né, palestras assim, de altíssimo nível e que serão ministradas durante ao longo desse mês por destacadas mulheres do nosso mundo jurídico e fora dele também. Eu também estou muito honrada de estar ao lado de instituições que são reconhecidas e respeitadas pela advocacia. Isso é muito importante, Mário. São reconhecidas e respeitadas pela advocacia, dividindo as minhas boas-vindas, né, não só com você, Mário, que é nosso anfitrião, mas com a Patrícia Vanzolini, parabenizando por ser a primeira mulher presidente de uma seccional tão importante, né? Aliás, a seccional, vamos dizer assim, mais numerosa, né, no nosso sistema federativo. Então, a doutora Patrícia Vanzolini, vou chamar de Patrícia. Eu não sou a primeira, eu sou a segunda, mas sou a primeira reeleita, só fazendo uma correção, Mário. Esse título eu não abro mão, né? Estou também com o Renato Silveira. Renato, meu bom dia, querido. Há quanto tempo a gente não se fala? Presidente do Instituto, que é co-irmão do IAB. Né? A história, né, do IASP se soma à do IAB na formação de um pensamento jurídico genuinamente brasileiro. Eu acho que nós, IAB, IASP, e tantos outros institutos por aí, pelo nosso Brasil afora, nós ajudamos a contar a história, não só a história do Brasil, mas a história do direito e da advocacia brasileira. Então, nós temos um trabalho muito importante, realizamos um trabalho muito importante. IAB e ASP, que junto que se soma a ASP e a OAB, e a OAB também de São Paulo. Eu acho que é muito bom, Mário, a realização de eventos que coloquem sempre em foco as questões pautadas por nós advogados e valorizando não só a atuação profissional, mas a atuação política. E essa valorização já faz parte, como você bem disse, né, na introdução, na abertura, né, na sua fala de abertura, né, já fazem parte da agenda da ASP. Em março de 2021, vou aproveitar que vamos falar um pouquinho de Viviane, muito rapidamente. Em março de 2021, a querida Viviane, que você sucedeu, Viviane Girardi. Viviane, bom dia, beijo, querida amiga. Eu tive a oportunidade de participar de um debate
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E, nesse debate, eu falei sobre liderança, desafios enfrentados e conquistas alcançadas pelas mulheres. Nós falamos principalmente dos desdobramentos de um plano nacional da valorização da mulher advogada. Muitas não sabem, mas a OAB Nacional tem um plano nacional, né, de valorização da mulher advogada que foi implantado em 2015 e vem se desdobrando até hoje. Então, eu acho que, nesse nosso encontro, ainda aprendendo a lidar aí com as consequências da pandemia, né, e nós sofremos essas consequências, eu destacaria, um pouquinho diferente de Patrícia, embora concordando com ela, que a participação das mulheres nos espaços de poder, inclusive no sistema OAB, que nem sempre foi simpático ao nosso pleito, né? Quem acompanha a história da ordem sabe que nem sempre obtivemos a simpatia por essas questões de paridade, enfim, de tratamento igualitário na participação política no sistema, né? Mas ainda que nós fôssemos, inclusive, a maioria, né? A OAB teve, em alguns momentos, né, da sua história, né, manifestações que, inclusive, foram contrárias, né, à nossa participação, vamos dizer, paritária. E eu acho que esse tema é tão importante, Mário, Renato, Patrícia, que nós escolhemos ele, né, para uma retomada dos nossos webinários virtuais. Eu já consegui fazer enfim, um evento híbrido, preparamos o plenário do IAB, aqui, ó, pano de fundo é o nosso plenário histórico, né, mas eu preparei o plenário, inclusive, para a realização de atividades híbridas. Mas na retomada das atividades, vamos dizer assim, virtuais, né, nós escolhemos como tema mulheres líderes na advocacia e contamos com a presença das duas secretárias do Conselho Federal, a Sayuri Ottoni, a Milena, e também a presidente da Comissão Nacional da Mulher, que é a Cristiane Damasceno. Um evento belíssimo e muito enriquecedor, com falas de mulheres que estão hoje à frente, né, do Conselho Federal da Ordem, seja através de uma comissão, né, que lida com o desenvolvimento dos projetos e dos programas, né, de valorização da mulher advogada, mas também que estão na estrutura administrativa da Ordem. Então, voltar a falar em liderança feminina e falar em ser líder, ter a habilidade para motivar, para incentivar, para inspirar, para comandar um grupo de mulheres, como é o caso dessas 4 mulheres que foram eleitas presidentas de seccionais da Ordem. Eu vou falar presidentas, porque toda vez que eu falo presidente, não é presidenta, não é presidenta, é presidente. Eu vou usar a expressão presidentas. E também a gente tem que voltar a falar em empoderamento. E empoderamento, eu sempre digo, que é conscientização coletiva sobre os nossos direitos sociais e civis. Então, eu penso, presidente Patrícia, que é preciso, sobretudo, conscientizar as mulheres de que é possível alcançar a emancipação e superar a nossa histórica dependência social e econômica. Então, a importância, né, do nosso processo de evolução, né, e ter maior resistência a um obstáculo que eu acho que é muito sério, que é a participação política das mulheres, é a participação dos diferentes e complexos sistemas de poder. Então, mulheres na política sempre foi um tema, né, que desafiou todas as nossas instituições. Nós, invariavelmente, sempre colocamos esse tema em discussão. Mulheres na política, né? E isso é tão importante, né, e é um desafio que nos impõe, né, manter esta pauta sempre, que eu acho que é a partir dessa nossa ocupação desses espaços de poder e a partir da nossa participação política que nós vamos consolidando e ampliando direitos. Então, vide a aprovação da paridade na Ordem, a aprovação da súmula 910 do Conselho Federal, que, inclusive, impede a inscrição e permite a exclusão dos quadros da OAB, até por inidoneidade moral, né, aqueles homens que comprovadamente promoveram violência contra as mulheres. Enfim, nós vamos avançando e eu acho que essa nossa participação política é exatamente o que permite alcançar essas conquistas. Então, além de ampliar e consolidar, é preciso efetivar aquilo que nós
conseguimos alcançar a partir dessa formação, da nossa participação. Eu dou um exemplo. Hoje já se discute a questão da formação de listas tríplices para as listas do quinto constitucional, né, com garantia, inclusive, de paridade. É um tema que está sendo colocado em discussão. Como também a gente precisa efetivar essas conquistas quando nós colocamos, como acontece na ASP, nas mesas de debates, em todas as atividades culturais ou acadêmicas da advocacia, mulheres, dividindo as mesas com a mesma qualidade, com a mesma competência que homens. Então, para terminar, eu não sei se eu estou descumprindo o tempo, Mário, você só diz assim... De modo algum, fique tranquilo. Se eu ainda estiver no tempo, eu fico com medo de extrapolar, até porque só nós estamos aqui numa abertura, né? Eu peço às mulheres que sempre coloquem, né, assim, em mente que aquela figura bela, recatada e do lar ainda é uma triste realidade, até porque é a questão da nossa formação e o patriarcalismo, o machismo, eles são estruturais. E ele vai sendo... Nós vamos, de tal maneira, ele vai ficando arraigado na nossa cultura, que nós começamos, inclusive, às vezes, a reproduzir um pensamento machista. Como disse a Patrícia, eu concordo plenamente com ela. E lembrar que, como nós estamos em seara de direitos humanos, né, a consagração dos direitos humanos na sua origem, né, houve, me parece, um proposital desconhecimento ou desprezo pelas reivindicações feministas. O homem branco era a única referência na proteção de direitos das pessoas humanas. Não podemos nos esquecer disso. Então, pleitos de outros segmentos sociais, como mulheres, crianças, idosos, negros, índios, migrantes, homossexuais, transgêneros, transexuais, deficientes, físicos ou mentais, sempre foram secundarizados. Então, apesar de todas essas barreiras sociais, eu vejo, Mário, que a pauta feminina avança e avançará muito mais quando nós nos conscientizarmos da importância da ocupação desses espaços de poder, seja no poder legislativo, seja no judiciário, seja nas instituições da sociedade civil e seja nos nossos movimentos associativos. Então, debates e colóquios, como que você está proporcionando através da ASP, é um caminho a ser trilhado por todas as lideranças da advocacia, sejam homens, sejam mulheres. Portanto, amigos e amigas, salve o Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Mário, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado a você, Rita, que bem demonstra por as razões várias pelas quais foi reeleita, né? E certamente seria tantas outras vezes se assim quisesse e se assim pudesse também. Mas muitíssimo obrigado, a honra é toda nossa de tê-la aqui, e já há tantos anos como, enfim, presidente do IAB e parceira aqui da nossa casa, não só como representante do IAB, mas pessoalmente, acompanhando, como já acompanhou diversas vezes, nossos eventos presencialmente, antes aí da pandemia. Enfim, esteja, por favor, ciente e tenha certeza de que é um prazer tê-la sempre conosco e sempre será. Então, conte sempre aqui com a casa, porque você é muito querida de todos nós. Muitíssimo obrigado mais uma vez aí pelas suas palavras, você muito bem complementou, né, o que foi dito pela Patrícia. Patrícia precisou já, enfim, se desvincular aqui da nossa reunião para voltar à sua reunião de diretoria da OAB São Paulo, de modo que ficam aqui os agradecimentos registrados a ela e continuaremos nós três para essa abertura e salientando também a todos que nos acompanham que tanto esta apresentação quanto os painéis, todos os painéis do Mês da Mulher poderão ser também depois acompanhados pelo YouTube, estarão disponíveis no YouTube. Mas, enfim, meu amigo, querido presidente Renato Silveira, prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco e de modo que agora passo a palavra com muita alegria. Queria agradecer a oportunidade que o presidente Mário me dá, a alegria que ele me proporciona, a honra que ele dá ao Instituto de Advogacia de São Paulo de poder comparecer neste evento híbrido, neste primeiro evento que temos em sua gestão, a comparecer aqui na Associação dos Advogados de São Paulo, juntamente com a doutora Rita Cortes, minha querida amiga, minha colega de tanto tempo,
também com saudades a cumprimento, e cumprimento também a doutora Patrícia Banzolini, minha querida amiga e a primeira presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Queria cumprimentar também, como já fez Mário, todos os diretores, ex-presidentes, a ex-presidente, doutora Viviane Girardi, diretores, também diretores do Instituto, na pessoa de Ana Neri, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, gostaria de dizer da oportunidade que a associação dá, que a associação traz nesta abertura dos eventos em comemoração ao Dia da Mulher. Quer pela situação do momento, não é? Após um certo escândalo mencionado aqui já por Rita, mencionado também por Patrícia, palavras e questão que merecem todo o repúdio da advocacia, todo o repúdio da sociedade paulista e brasileira. Mas também pela oportunidade de congregar as entidades co-irmãs na ideia de promover, defender e elevar ainda mais a figura da mulher. Me parece que este é um primeiro passo, essa é uma primeira reunião que vai selar tantos trabalhos que se darão conjuntamente ao longo do ano e ao longo de sua gestão. Mas gostaria de dizer, fazer uma pequena reclamação, uma pequena oposição, aliás, duas. A primeira é que se mostra muito difícil, ainda que do lado da bancada feminina, completar as palavras de Rita e de Patrícia. Elas explanaram, divagaram, mencionaram tantos pontos com os quais eu absolutamente concordo. E aqui a minha segunda objeção. Normalmente, numa mesa de debates, temos sempre, de modo a modo, um lado antagônico, ainda que parcialmente, ao outro. Quando a palavra é compartida, quando as ideias são compartilhadas, tudo se mostra um pouco mais difícil. Mas, mesmo assim, gostaria de destacar alguns pontos mencionados e destacados, em especial, por Rita. Concordo inteiramente com a ideia de que a simpatia das instituições, necessariamente da Ordem dos Advogados do Brasil, nem sempre se deu como hoje se vê. E, aliás, talvez isso seja de ser recordado a cada minuto, Rita, para que possamos dar passos mais importantes. Rita também mencionou uma aliança histórica, um elo de ligação profundo entre o IAB e o IASP. E aqui eu precisaria fazer uma primeira ponderação. Em eventos como esse, eu sempre tenho por hábito destacar os aspectos históricos, a rica vivência do Instituto em suas várias formações, em suas várias inaugurações. Não é? Logo depois da criação do IAB, o próprio IASP, existiu um movimento de criação do IASP aos moldes da Casa de Montezuma, que foi refreado, este movimento, pelos próprios professores da Faculdade de Direito, que entendiam que, como São Paulo já sediava a Faculdade de Direito, não deveria ou não necessitaria haver uma outra entidade de maior peso. Isso foi postergado até quase o final do século XIX, quando se deu a criação do IASP. O IASP ainda teve novas criações e novas formações ao longo do século XX, mas me parece que isto é desnecessário. É verdade que o Instituto, ao longo de 150 anos, tentou e se aprofundou muito na defesa da advocacia, como também, sempre nos mesmos passos e nos mesmos modos que o IAB, fazendo parte, até do momento criacional, como já destacado por Rita, da própria ordem. Mas me parece que talvez fosse mais produtivo aqui se falar, e sempre no esteio de Rita, do IASP e suas mulheres. Não é? O Instituto foi, sem dúvida, a primeira instituição a ter
presidentes ou presidentas, Rita, em sua gestão. Tivemos figuras marcantes como Maria Odete, como a minha querida professora Ivete, Senise, mas muito antes disso teve o Instituto grandes mulheres de destaque. Recordo apenas uma em homenagem ao meu lado híbrido de advogado e também professor. Me recordo do professor Esther de Figueiredo Ferraz, que ao longo de 50 anos tantas marcas deixou na advocacia e também na docência. Mas eu sempre discuto este ponto com a minha caríssima diretora Ana Neri, isto me parece pouco. Se a história mostrou, e ainda que de forma pioneira no Instituto, que a mulher teve e tem presença, isto precisa, nos dias de hoje, Rita, Mário, se mostrar ainda de forma mais marcante, mais impactante. Eu não posso ter a exceção do passado como regra. Eu tenho que ter uma ideia de paridade no futuro. Isso começa a se dar. Eu mencionei aqui este meu lado quase híbrido de advogado e professor, e recordo que já se vão quase 15 anos, quando de minha livre docência, escrevi sobre moral, direito, sobre a figura da mulher e o direito penal. E qual não foi minha surpresa quando, em uma pesquisa, verifiquei que ainda, já no século XXI, tínhamos, no começo do século XXI, tínhamos no Tribunal de Justiça de São Paulo 5 desembargadoras. Qual não foi a minha surpresa quando recordei, e se fazia um pouco os anos daquilo, que o acesso aos tribunais, e estamos falando de 15 anos atrás, só se dava a mulheres devidamente vestidas com determinadas roupas. E já tínhamos, à época, ministras no Supremo Tribunal Federal. Me parece que avançamos, mas ainda avançamos pouco. Precisamos, como destacou minha querida presidente Rita, de questões mais impactantes. E aqui talvez a advocacia tenha que ser firme e pioneira. Como foi a sua medida, a própria academia? A de obrigar a presença feminina em debates, a de se obrigar a presença feminina em mesas, como destacou Rita, a de se ponderar que a presença feminina sempre enriquece. Certa feita, estava eu e a presidente Vivi e em uma determinada reunião, e para ela, em determinado momento, e disse: vocês perceberam que eu sou a única mulher no restaurante? Estávamos num restaurante, restaurante grande, importante, mas numa hora de almoço, numa hora de trabalho. E esta ponderação, inclusive, fez mudar a decisão que estávamos a tomar para uma homenagem a uma advogada mulher. Me parece que estes pontos têm que ser firmados, têm que ser cada vez mais destacados. De minha parte e da parte do Instituto de Advogados de São Paulo, gostaria só de destacar que isto está sendo feito e providenciado na medida do possível. No dia de amanhã serão inclusive divulgadas inúmeras nomeações de mulheres para cargos mais expressivos e cargos de direção, tentando impor e fazer a nossa parte. De qualquer forma, gostaria de finalizar esta minha participação, dando todos os parabéns à associação, colocando o Instituto sempre ao lado da associação. E lembrando as palavras de minha avó, em um determinado momento, em um determinado escrito, fazia referência a Anésia Pinheiro Machado, que foi a primeira aviadora de São Paulo e uma das grandes líderes. São Paulo teve muitas mulheres importantes no movimento, digamos, sufragista tardio brasileiro. E Anésia Pinheiro Machado, que durante a Revolução de 24 jogava flores nos navios junto com
com mensagens, isso podia ser uma bomba, encantou toda uma geração de mulheres dos anos 20, a ponto de ser a ela dedicada uma homenagem no sentido de que fora ela a imagem que ensinou a todas que a mulher podia voar, que a mulher possa voar ainda mais com o apoio, com o incentivo e com o estímulo de todas as entidades da advocacia. Muito obrigado. Muito obrigado, meu queridíssimo amigo presidente Renato Silveira. Eu queria dizer que se foi difícil para você falar depois de Patrícia e Rita, mais difícil ainda é para mim concluir agora a nossa abertura depois das suas belíssimas palavras, né? E apenas não traríamos jamais alguém aqui que discordasse da nossa linha de pensamento, até porque não daremos jamais palco, né, a pessoas que ainda pensem de forma distinta daquela que aqui pensamos. Acho que, neste caso, a unanimidade não é burra, não é? Neste caso, ela é o ideal por todos nós perseguido. Mas eu gostaria de destacar, eu acho que nós tivemos aqui, nas três falas, uma linha comum que tem muito a ver com o que eu penso das etapas que nós fomos avançando nesse, de novo, processo civilizatório, enfim, nesse avanço civilizatório, em relação, especialmente agora, à questão da mulher. Nós tivemos várias fases, né? Tivemos a fase da vedação, depois tivemos uma fase da exceção, depois a fase da obrigação, e acho que teremos a fase ainda por muitos anos da atenção. Explicando melhor, a vedação porque durante tantos anos, e muitos anos, né, a ascensão da mulher a diversas funções, cargos, enfim, era simplesmente vedada, né? Então era a fase realmente da vedação e era tido isto como natural. Até votar, né, foi proibido às mulheres, e não há tanto tempo assim, se pensarmos, né, na existência humana. Depois, enfim, desse processo de vedação, nós passamos por uma fase que eu diria da exceção, em que excepcionalmente se passou a admitir aqui e acolá a participação da mulher em determinados cargos políticos, em determinadas situações de liderança, mas era uma exceção, era, puxa, ela é tão capaz, né? Dizia-se, né? Enfim, já ouvi falar no passado, puxa, ela parece até um homem, né? Quer dizer, aquela fala bem machista, bem típica desse processo em que da vedação se passou para uma exceção. E depois a questão da obrigação, né? E aí sim, uma questão de que, puxa, precisamos ter mais mulheres nesta ou naquela categoria para realmente assegurar essa igualdade, assegurar a participação das mulheres nas questões políticas, empresariais, na sociedade como um todo. O que faz todo sentido para que possamos realmente corrigir, não é, esse déficit já de tantos anos e, como disse Patrícia, algo que está arraigado, infelizmente, com tantas camadas no subconsciente de todos nós, homens e mulheres. De modo que eu compartilho, eu acho que nós estamos sim ainda nesta fase da obrigação que me parece de todo necessária, não é? E devo dizer que por uma questão ou outra, não só de obrigação, mas de conscientização, nós temos aqui na associação também já uma preocupação muito grande há tempos de igualdade e de paridade de gêneros, tanto no nosso conselho diretor quanto na nossa diretoria neste ano composta por 4 homens e 4 mulheres. Mas eu acho que nós estamos sim num misto entre a fase da obrigação e a fase da atenção, porque tantas conquistas já foram feitas que agora nós temos que ter também atenção para que elas não sejam perdidas e para que nós continuemos evoluindo, não é? E isso tudo caminhando em direção à naturalidade a que se referiu Patrícia, né? Eu acho, enfim, que infelizmente ainda teremos muitos anos, muitas décadas, até termos em toda a sociedade, não só brasileira, mas mundial, esta naturalidade. Mas a atenção jamais deveremos perder. A atenção para que não haja retrocesso, a atenção para que eventos como desse final de semana sejam coibidos, e aqui reitero também o repúdio da nossa casa ao quanto ocorrido, isto jamais poderá ser perdido. Então, é esse controle que precisa ser dito.
E um outro tema que muito me preocupa em relação às mulheres, é que eu acho que nós estamos aí sim mais defasados, é no que diz respeito à violência, né? Violência psicológica, violência física, esse é um dos temas que debateremos aqui, mas, enfim, desde um olhar, né, enfim, um olhar mais agressivo, um olhar mais ofensivo, um comentário grosseiro, que tantas mulheres, não sei se todas, mas muitas mulheres, certamente já, enfim, ouviram, às vezes num elevador, às vezes andando no shopping, enfim, desde isso até bullying, menosprezo, enfim, violência física efetivamente, estupro e até o feminicídio. Então, você tem, o Renato como criminalista sabe muito melhor do que eu, mas é uma gama enorme, né? Mas, de novo, a começar, às vezes, por um olhar mais agressivo, tomando a mulher como se fosse um objeto. Aliás, é o tema, de novo, do final de semana. O que precisa ser coibido, e só será coibido com a conscientização de todos nós de que a mulher não é um objeto. Então, a mulher não pode ser vista e tida como se fosse um objeto. É disso que estamos aqui a tratar. E por isso nós temos efetivamente, no âmbito deste mês, diversos painéis, uma grade amplíssima que pode ser conferida por todos no mesdamuler.asp.org.br, assim como no próprio, isso é uma página do nosso site, do site da ASP, asp.org.br, enfim. Mas apenas para destacar, teremos ao longo do mês debates, enfim, sobre direito, trabalho e conquistas femininas, atuação das mulheres no futuro, saúde mental, caso Mariana Ferrer, diversidade, equidade e inclusão, combate aos diferentes tipos de violência, liderança, inteligência plural, finanças pessoais, enfim, uma gama enorme de temas que dizem respeito não só especificamente à questão da mulher, mas também, como eu havia dito, a questão das minorias, dos minorizados, e temas que também interessam e dizem até respeito à sociedade como um todo. De modo que, enfim, eu gostaria de encerrar essa nossa abertura, antes de mais nada, agradecendo imensamente a todos que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham, enfim, pela internet, especialmente a nossa diretora cultural, Flávia Dória, que, enfim, tanto se dedicou para a realização deste evento. Muito obrigado, Flávia, a você, a toda, enfim, a equipe, ao nosso vice-presidente, Eduardo Manja, atualmente encarregado pelo marketing, que também, junto com a Dória, com a Flávia, soube, enfim, se dedicar imensamente também com a sua equipe, e aqui vão os agradecimentos aos nossos gerentes, gerente cultural, Eduardo Viveiros, e a gerente de marketing, Bruna Lopes, enfim, que também se dedicaram muitíssimo para a realização deste evento, que só está a começar, só estamos começando aqui a abertura. E, por fim, não à toa, a nossa primeira palestra será aqui feita, a primeira palestra do mês da mulher, a ASP, será feita pela Gabriela Prioli, que já se encontra aqui conosco. Muito obrigado, Gabriela, pela sua presença, pelo pronto aceite ao nosso convite. Gabriela, que é advogada, portanto, se você está em casa, a casa é sua, você já frequentava a ASP, como me disse há pouco, de modo que é um prazer tê-la aqui conosco. Mas, enfim, não à toa convidamos Gabriela, até porque a sua palestra será sobre adeus padrões, quebra de estereótipos para o fim dos preconceitos. É exatamente a questão dos preconceitos que nós falávamos, a questão de ter a mulher como objeto, por exemplo, é um dos preconceitos, dentre tantos outros que certamente Gabriela poderá expor aqui e nos esclarecer muito melhor. Mas, enfim, mais uma vez, muitíssimo obrigado, meu querido amigo Renato, minha querida amiga Rita, Patrícia, que já... Obrigada, Mário. Obrigada. Eu vou pedir desculpas, eu não vou poder acompanhar a palestra da Gabriela, já deixando um abraço para ela e desejando sucesso até o final do mês, porque a agenda está intensa. Parabéns mais uma vez. Um beijo grande, Renato, também bom te ver. E a todos que estão aí na plateia, que eu não consigo, enfim, enxergar daqui, porque virtualmente é impossível. Olha, muito obrigada mais uma vez. Um beijo grande, tá? Beijo grande, Rita. Muitíssimo obrigado a você. Enfim, dou então agora por encerrada a nossa abertura e declaro oficialmente abertos os trabalhos, aberto o nosso mês da mulher, a ASP. Bons trabalhos a todos. Muito obrigado.